Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa aula de programação orientada a objetos, ok? O objetivo dessa aula hoje é falar sobre os assuntos aí estudados nas unidades 1 e 2 da nossa disciplina e também tirar algumas dúvidas sobre a atividade lá da unidade 1, ok? Vamos começar? Então, primeira coisa, nós temos aqui a tela da nossa disciplina, ok? Unidade 1. Então, vocês vão abrir aqui e vocês vão ver que tem duas leituras para serem feitas, né? Então, vamos lá. A primeira leitura é uma apresentação do Java, que é a linguagem que a gente está estudando nessa disciplina de programação orientada a objetos, ok? Então, vocês vão ver que ele conta a história do Java, né? Um pouquinho sobre as diferentes versões do Java, o JSE, que é para você desenvolver aplicações básicas, o JEE, que são aplicações corporativas, como aplicações web, etc., né? Ele fala um pouquinho da plataforma Java, a questão da compilação, né? Dizendo que em Java, quando você executa um programa em Java, ele não é executado pelo sistema operacional, e sim por uma máquina virtual Java que está em cima de um sistema operacional. Esse é um conceito muito importante em Java, ok? Enquanto lá, linguagens como C, você gera código para uma máquina específica, né? Um sistema operacional específico, aqui você tem o código, você tem não digamos assim, instruções para aquele sistema operacional específico. Você gera bytecodes. E esses bytecodes são instruções para a máquina virtual Java, ok? Então aqui ele fala, né, o primeiro programa aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho, né? Então ele vai traçando um paralelo com o que a gente viu lá na disciplina de programação estruturada em C. Então vocês vão ver que o código é muito parecido com o código lá em C. Então em C a gente tinha a função main, em Java você tem uma main também, só que em Java você escreve aqui public static void main string args. Em C você só escreve string main, né? Vocês vão ver que a declaração de variáveis é igualzinha em C, a atribuição é igualzinha, e lá em C você usa printf e em Java você usa systemout.printf, né? Então é muito parecida. Então dá para a gente, quem passou aí por programação estruturada, consegue já andar bem em Java. Bom, então ele fez aqui um primeiro teste, né? Mostrou aqui o processo de compilação, onde você escreve o arquivo .java, você compila, você obtém bytecodes, né? Esses bytecodes são interpretados pela máquina virtual Java, né? E apresentados ao usuário ali na forma da aplicação executando, né? Então, aqui entrada e saída de dados. Então ele está mostrando aqui como você, por exemplo, pedir um valor para uma variável. Então você usa a classe scanner, né? Lá na nossa aula que eu disponibilizei na Mediateca, vocês vão ver que eu uso bastante isso aqui, mas de uma forma mais simples, né? Eu instancio a classe scanner, ok? Aí eu chamo esse next double em cima dessa variável do tipo scanner. Eu não fico usando esse new scanner o tempo todo, como nos exemplos aqui da aula, ok? Mas basicamente você tem que criar um objeto dessa classe scanner, que seria o nosso console, ok? E você chama nextDouble para ler um valor do tipo double, nextInt para ler um valor do tipo int e por aí vai, tá? Então aqui basicamente essa aula você aprendeu aí um pouquinho sobre o Java e você aprendeu o básico de escrever textos com systemout.printf e ler variáveis com scanner, ok? Na segunda aula da unidade 1, a gente vamos ver aqui, ambiente de desenvolvimento e sintaxe, vamos ver o que essa unidade está abordando. Vamos lá. Falando só aqui, a gente vai utilizar o Eclipse, que é um ambiente de desenvolvimento, ok? Organização de projetos no Eclipse. Tá falando aqui, sim, aí entra a parte importante de programação. Quais são os tipos de dados em Java? Na nossa aula eu mostro lá, né? Então, olha só, a gente tem vários tipos inteiros, que são byte, short, int,
long. O que vai diferenciar de um para o outro é a quantidade de bits que ele prevê, tá joia? O byte, o nome já diz, 8 bits. O long, 64 bits, ok? Aí temos os tipos real, que são float e double. Nós temos o tipo char, que representa um caractere. Nós temos o tipo string, que na verdade é uma classe em Java, ok? Então você declara assim. A declaração é igualzinha em C, pessoal. Ó. É o tipo, o nome da variável e você pode atribuir já um valor na declaração, tá? Temos aqui o tipo boolean, que a gente não tinha em C, né? Aliás, em C a gente tinha o tipo bool, só que é C++, né? Em C puro, a gente usava o tipo boolean como se fosse um int, né? Aqui a gente já tem um tipo boolean, que é um booleano, que pode guardar true ou false, né? E temos o array aqui. Bom, sabendo os tipos, olha só, como é que a gente lê esses valores? Olha só, a gente usa a classe scanner, aí pode chamar nextInt para ler um inteiro, nextDouble para ler um double. Podemos usar isso aqui, ó, next e charEt0 para ler um char. Na nossa aula eu explico melhor isso aqui, ok? Mas por qual que é a mágica por trás disso aqui? O next, ele lê uma string, ok? Uma cadeia de caracteres. charEt0 vai retornar o primeiro caractere dessa string. Então, se você digitou só um caractere, ele vai entender isso como uma string, com um caractere só, e o char0 ele vai ler esse caractere, ok? Para ler uma string, você usa nextLine, então ele pega tudo que você digitou na linha até dar o enter, e o nextBoolean para ler um booleano, ok? Vamos lá, vamos seguir. Operadores são os mesmos lá do C, que a gente viu, né? O mais mais, o menos menos, ok? Temos os operadores aritméticos, são os mesmos lá de C. Multiplicação, soma, subtração, divisão, operador de módulo. Concatenação de strings é o mais, ok? Então, se eu tenho duas strings, ó, uma na variável A e outra na variável B, eu posso guardar em outra variável do tipo string a concatenação do que está em A com B, usando esse mais aqui. O mais é a concatenação, ok? Temos também os mesmos operadores ADC para determinar se dois valores são iguais, se são diferentes. Olha aqui, ó, iguais é igual igual. Lembrando, né, cuidado que às vezes, erro muito comum, o pessoal às vezes quer comparar. Se número 1 é igual ao número 2, coloca só um sinalzinho de igual. Cuidado, aqui são dois sinalzinhos de igual, tá bom? Senão ele faz uma atribuição. Se você colocar só um sinal de igual, número 1 está recebendo o que está em número 2. Então, é diferente de uma comparação. Comparação sempre igual a igual. Olha só, os mesmos operadores lá do C, de comparar, maior igual, menor igual, maior. Os operadores lá do C também, ó, o AND e o OR, tá? E aqueles de atribuição que a gente viu lá também, ó. Mais igual, vezes igual. Na nossa aula eu explico melhor cada um desses operadores, ok? Controle de fluxo. Olha só. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, que essa aula ela faz uma revisão. Eu posso dizer que essas duas aulas da unidade 1, elas fazem uma revisão de praticamente tudo que vocês viram lá em algoritmos, da maneira como vocês viram em algoritmos lá na linguagem C, que é programação estruturada, e agora a gente está fazendo essa revisão aqui de tudo isso que vocês viram nessas outras disciplinas, nessa unidade 1. Olha só, o comando if é igualzinho lá em C, pessoal, igualzinho, não sem tirar nem pôr, ok? É o if e a condição do if entre parênteses, ok? Ele pode ter o else, tá? O switch também é igualzinho lá do C, com uma diferença que em Java, pessoal, você pode, a sua variável aqui do switch, ela pode assumir também o tipo string, tá? Então lá em C, a sua variável aqui, ela só podia ser do tipo int ou char. Em Java pode ser int, char ou string, tá bom? O for, idêntico lá do for lá da linguagem C, tá? O while também, e o do while também, tá bom?
Então, a gente viu aqui, ó, temos as estruturas de seleção, if, switch, estruturas de repetição, for, while e do while. Ok? Aqui ele está falando sobre os vetores ou arrays, como é que você cria um vetor, um array em Java. É importante, pessoal, fazer uma comparação lá com C. Lá em C a gente viu que você declarava a variável assim, né? E entre os colchetes você dizia o tamanho do seu vetor, ou seja, quantos elementos tinha no vetor. Em Java, cuidado, você não diz aqui qual que é o tamanho do vetor. Você só diz, ó, imagina, uma variável do tipo int. Você declararia assim, int nums. Aí você coloca, ó, esses colchetes para dizer que ao invés de guardar um valor do tipo int, vai guardar vários valores, ok? Ou seja, um vetor. Aí você tem que usar um new para instanciar, para criar espaço para os elementos do vetor. E aí quando você dá um new, aí sim você diz qual que é o tipo, repete aqui, o int, tá joia? E a quantidade de elementos do seu vetor. Nesse caso, 5 elementos, tá bom? Ou você pode já declarar um vetor assim, inicializando. Ó. Você não diz quantos elementos ele tem, mas pelos colchetes aqui, ó, já fica, aliás, colchetes não, chaves, né? Já fica implícito a quantidade de elementos do vetor. 1, 2, 3, 4, 5 elementos do vetor. Ok? E o vetor, como é que você manipula? Você referencia uma posição, assim, ó. Você diz, ó, lá na posição 2 do vetor, eu quero guardar 0. Lembrando que um vetor em Java, o primeiro elemento do vetor, ele começa na posição 0, tá bom? E aí você vem, o for, você geralmente usa o for para iterar no vetor, geralmente você coloca isso aqui. Lá em algoritmos eu sempre dizia que um vetor, estruturas de dados também, que um vetor sempre anda junto com um for. Geralmente a gente usa o for para percorrer todos os elementos do vetor, desde a posição 0 até a posição do último elemento. E olha só, um vetor em Java, ele tem uma coisa bem interessante. Ele tem uma propriedade, ó, a nossa variável nums é o vetor. E ele tem um atributo, length, que diz a quantidade de elementos do vetor. Então vocês vão encontrar muito fora em Java dessa maneira aqui, de 0 até o índice ser menor do que a quantidade de elementos do vetor. Né? Porque a posição do último elemento está onde? No tamanho do vetor menos 1. Então, esse for aqui é muito comum em Java. Tá? Então, vetores, ok? E aí, vamos lá, finalizou essa nossa unidade 1. Então, pessoal, unidade 1, a gente vê nela tudo que a gente viu em algoritmos, perceberam? A gente vê aqui variáveis, como declarar os tipos que são suportados em Java, a gente vê os comandos, if, a repetição, e vemos também vetores. Ou seja, a gente está vendo aqui tudo que a gente viu em algoritmos, mas como que isso é feito em Java, ok? Então, esse é o objetivo dessa unidade, fazer essa rápida revisão de tudo que vocês já conhecem e trazer isso para o Java, ok? Eu passei aqui leituras complementares, tá? É muita coisa para ler, pessoal, tá? Aqui na leitura complementar. Por quê? Porque é muito assunto. Então imagina que se você chegou ali, você fez bem a disciplina de algoritmo, você passou por uma estrutura de dados, você está chegando aqui com uma base muito forte. Então você às vezes pega isso aqui, você vai ler rapidinho esse capítulo, talvez nem precisa ler, porque você já tem essa base. Agora, caso você precise dessa base, está aqui. O livro da nossa disciplina, você clica aqui, ok? Ele vai abrir o livro, tá? Lá da nossa biblioteca virtual da Católica. Então, ó, capítulo 2, Programação, Construções, Java. Então, eu estou pedindo para ler esse capítulo aqui. Caso não abra o livro aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai acessar a biblioteca virtual, ok? Nesse endereço aqui. Abriu a biblioteca virtual, está demorando um pouquinho, você vai fazer login, informando seu usuário e senha,
e vai mandar procurar por esse livro aqui, que é o livro que a gente está utilizando nessa nossa disciplina, tá? Então, ó, entrei, aí você vai fazer login, eu já estou logado, você vai colocar aqui, ok? E pesquisar. Olha lá, apareceu, OCA. Inclusive é um livro para certificação do Java 8. É uma versão antiga da certificação, mas é um livro muito bom, tá? Qual que é a desvantagem desse livro, tá, pessoal? Como é um livro voltado para certificação, ele não fica te ensinando as coisas assim bem mastigadas, tá? Ele já é bem direto e bem objetivo. Então, quem já passou por algoritmos, quem já passou por programação estruturada, vai achar esse livro legal. Eu estou vendo aquilo que eu já aprendi em outras disciplinas, como é que é a sintaxe em Java, ok? Então, vejam, abri o livro aqui, tá? Então, ele é bem direto, tá? Aí eu quero que vocês leiam esse capítulo, que é o capítulo 2, e o capítulo 3 também, tá? Mas olha só, lê só essa seção, ó, da página 82 até 95, tá? Compreender operadores básicos. Então você clica aqui, ok? Você vai ver que vai abrir o livro, ele vai abrir em que página? 81, né? 81, aí você começa 82, ó, compreender os operadores básicos. Aí você vai seguindo até a página 95. Pode até colocar aqui, ó, 95. Aí você vai ver que lá na página 95, ó, faz uma revisão dos operadores, ok? E aí, ó, aí aqui ele já começa outro assunto. Aqui você não vai ler mais, aqui você vai parar, tá bom? Então eu estou recomendando essas duas leituras e também, ó, programação com então aqui ele fala sobre o básico lá do Java, né? Sobre o if, sobre o while. Aqui ele fala sobre os operadores, strings. E aqui, ó, é o capítulo 6, ele vai falar sobre os arrays. Então você vai ler só essa seção, trabalhar com array Java, da página 228 até 232. Então são 4 páginas. Você clicou aqui, ok? E aí você vai ver página 228, que ele começa a falar, trabalhar com array Java. Aí você vai indo até 231, 232, ok? Terminou aqui, pode parar. Aqui ele já começa a falar de arrays de várias dimensões. Se você quiser ler, excelente, mas não precisa, tá bom? Que aqui ele já está falando de matrizes e etc. Já começa a estender demais o assunto. Para a nossa disciplina, não é necessário, tá bom? Agora, esses são os capítulos do livro que eu estou recomendando para a disciplina, que a gente tem na biblioteca virtual. Caso vocês queiram aprofundar a leitura, pessoal, aí tem aqui, são 2 livros, a gente não tem na biblioteca virtual, tá bom? Mas são 2 livros assim que são excelentes, tá bom? Excelentes. Todo bom programador Java deve ter esses livros na estante, tá? E aqui fica um conselho para vocês que querem seguir carreira de desenvolvimento em Java, tá bom? Core Java e Daytel, tá bom? Esse assunto da unidade 1, você vai encontrar no Core Java capítulos 1, 2 e 3. No Daytel, já são vários capítulos. 1, 2, 4, 5, 7. E no 7 até a seção 7.4. Professor, eu preciso ler isso tudo? Não. Qual que é a diferença de um livro para o outro? Vou falar para vocês. Esse livro da certificação, ele é bem direto. Vocês viram que ele é bem direto, bem focado mesmo, tá bom? O Core Java, ele já é um pouco mais detalhado, mas o Core Java, ele é escrito para programadores. Então, ele está assumindo que você já consegue desenvolver bem uma lógica de programação, tá bom? O Daytel, ele é um livro para leigo, é aquele que você começa a ler e você fala, nossa, mas ele está muito básico, está muito detalhado. Mas eu vou falar para vocês, é só impressão, porque o objetivo do Daytel é começar de uma pessoa que não sabe absolutamente nada de programação e no final do livro você ter um especialista em Java. Eu digo para vocês, o livro que realmente eu aprendi Java foi o Daytel. Muitos anos atrás eu comprei o livro do Daytel, comecei a ler ele
embora seja muito básico em alguns capítulos, né, e tudo, ele vai avançando de tal maneira que, olha, é o melhor livro, na minha opinião, para quem quer aprender Java. Agora, quem não gosta de livro muito detalhado, que anda bem devagar, vai para o Core Java, tá bom? Tanto que você vê que o assunto aqui, ó, olha quantos capítulos são, né, que abordam o assunto dessa unidade 1, tá bom? Mas isso aqui, pessoal, não é uma leitura obrigatória, tá bom? É uma leitura recomendada, tá bom? Você leu o material da aula, leu esses capítulos, tá com dúvida? Segue para um desses 2 livros aqui, tá bom? Quer ter um bom livro de Java como referência na sua biblioteca? Pode comprar qualquer um dos 2 que você vai estar bem servido, tá bom? Então essa é a unidade 1. E na unidade 1, vocês vão ver que na Mediateca, eu coloquei aqui um monte de vídeos, tá bom? Então tem a videoaula da unidade 1. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui, pessoal, é da professora Rosana, que é uma professora que lecionou essa disciplina anteriormente, tá bom? Ele é bem superficial, tá bom? Eu coloquei aqui apenas para complementar o estudo de vocês. Mas eu quero que vocês assistam mesmo, é o meu vídeo aqui, ó, Introdução ao Java. Essa sim, é a minha aula sobre o assunto aqui. Vocês vão ver que é um vídeo de muito maior duração, ó. Nossa, ele tem aqui, ó, 1h20, mas também, ó, é 1h20 porque ele aborda muito assunto, tá? E vocês vão ver todo esse assunto aqui, toda essa revisão de tudo isso que a gente viu aí, né? Ó, do if, tem vários exemplos aqui, tudo. Então, pessoal, sigam a minha aula, tá bom? Vocês vão ver que no final da unidade 1 dessas aulas, tem também alguns exercícios, tá? E eu coloquei aqui, ó, os slides da videoaula, da minha videoaula, eu coloquei aqui os slides. Vocês podem baixar aqui os slides para imprimir, para estudar também, tá bom? Ó, olha só, tem aqui 19 páginas, são 38 slides dessa primeira aula, né? É um material bem interessante, tá? Para vocês estudarem e aprender sobre esse conteúdo. Vocês vão ver, então, aqui, ó, tem um vídeo de resolução dos exercícios da aula 1, tá joia? Então, eu fiz um vídeo aqui com outra turma, né? Com outra turma, a gente fez aí, a gente tinha um andamento mais devagar nas nossas disciplinas, e eu fiz aqui uma videoconferência e eu fui mostrando aí a resolução de cada um dos exercícios, ok? Então, tá aqui disponível para vocês, tá? Resolução aqui dos exercícios da aula 1 e tem também a resolução dos exercícios da aula 2. E eu também coloquei aqui, ó, documentos do Word, aqui, não, na verdade, PDF, tá? Onde você tem a solução desses exercícios, tá? Então, se você quiser, você pode baixar o código aqui, copia isso aqui, né? Joga lá no Eclipse e roda, executa esse código, tá bom? Eu recomendo vocês a imprimir esse documento em PDF e estudar o código. É a melhor maneira de vocês aprenderem, tá bom? O ideal é que vocês tentem escrever cada um desses exercícios, tá? Ver como é que você escreveria, tenta fazer, depois olha a minha solução, tá bom? Então, aqui tem bastante código para vocês olharem, para vocês estudarem, tá? E aprender bastante aqui, tá? Na prática, a gente tem aqui um fórum. Esse fórum eu botei uma atividade bem interessante aqui para vocês. Vários alunos aqui já postaram aqui, né? Eu preciso olhar aqui. Tem um colega que falou que não concorda com a avaliação. Depois eu vou ver por que ele não concorda. Vamos ver se a gente pode revisar a nota dele, ok? Mas, enfim, vocês têm que clicar aqui, tá bom? Tem o fórum, e aí vocês vão ler o que está escrito aqui, e aí você, ó, responder a encadeamento para postar a sua mensagem. Você consegue ver as postagens dos colegas, tá bom? Mas, por favor, não copie a postagem do colega só para você ter nota.
tenta entender isso aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui, o conhecimento, o mais importante dessa disciplina é o conhecimento que vocês vão levar. Se vocês querem ser programadores Java, desenvolvedores Java, aproveitem. Eu estou dando para vocês aqui todo o caminho para vocês, assim, saírem dessa disciplina, assim, sabendo bastante do Java, tá joia? Inclusive para depois poder seguir em frente e desenvolver mais isso aqui. Olha só, pessoal, a ideia aqui é que o Júlio César, ele usava um esquema de criptografia para proteger as mensagens que ele mandava para os generais dele. Essa codificação, chamada de cifra de César, na área da criptografia, ela consiste em trocar cada letra da mensagem por outra letra do alfabeto, que está N posições à sua frente. Por exemplo, vou imaginar que o nosso texto original seja A, B, C, D, E, F, G, H, Z, né? Aí, a ideia é, se N for igual a 3, a chave for 3, o que é A vira o quê? 3 letras na frente. 3 letras na frente, ó. 1, 2, 3. O que é A vira D. O que é B vira E. E assim por diante. Olha, não está mostrando a figurinha aqui, eu vou corrigir, eu vou subir de novo essa figurinha para vocês. Estamos com um problema aí de figurinhas que estão sumindo das nossas atividades aí, né? Bom, então o A vira D, o B vira E e assim por diante. Então a gente diz que N corresponde à chave que está sendo utilizada para criptografar esse texto, tá bom? Então, se você usar essa chave N e você tem uma frase, essa aqui, ó, a ligeira raposa marrom saltou sobre o cachorro cansado. Olha só, a chave 3, o A vira o quê? 3 letras na frente, ó. O A vira 3 letras na frente, 1, 2, 3. O A vira D, tá vendo? E aí, se você vai aplicando esse processo, você vai codificar, vai ficar assim a sua frase codificada, ok? E aí você pode generalizar para vários valores de N. Por exemplo, se N for 11, a sua frase vai ficar assim, o A vai virar L, que são 11 letras na frente, tá bom? 11 letras na frente do A é o L. Então, nós vamos trabalhar aqui com a codificação e decodificação de mensagens. Bom, aqui tem o código para criptografar, ok? Vocês vão rodar esse código aqui para você criptografar. O interessante é que esse código ele faz o seguinte, ó, ele está sorteando uma chave de 1 a 26. Nosso alfabeto tem 26 letras. Então ele vai sortear uma chave e ele vai pegar o seu texto original, tratando ele como se fosse um tipo de vetor. Ó, ele pega o seu caractere original e ele vai calcular aí, ó, qual ele vai, deixa eu ver aqui, alfabeto, index of, caractere original. Ele vai pegar a posição do caractere original e ele vai calcular em que posição está o caractere cifrado, que é o quê? É a posição do caractere original mais a chave. Perceberam? Então, estou pegando cada caractere, a posição dele, e estou calculando a nova posição, ou seja, do caractere cifrado. E aí eu vou obter o caractere cifrado, ok? Qual é o caractere que está naquela posição do caractere cifrado, ok? Eu quero que vocês leiam esse algoritmo aqui, tá? Executem passo a passo, tentem entender o que ele está fazendo, vai olhando, tá? O que eu não quero é que na atividade vocês coloquem o System Out Print Line na chave para me falar assim, olha, ele cifrou com a chave tal. Não, eu não quero. Eu quero que vocês façam uma análise aqui, tá bom, pessoal? Ó, aí tá aqui o de descriptografar, aonde você entra com o texto cifrado, vocês entram com a chave e o objetivo é vocês obterem o texto original. Então, o que vocês têm que fazer aqui, ó? Vocês vão executar o algoritmo de criptografia informando o seu nome, tá bom? E você tem que informar aqui qual foi o seu nome digitado e qual é o nome codificado. Vamos ver, o colega já fez uma postagem aqui, ó. Ele falou, o nome que eu digitei foi Pedro Henrique, olha o nome cifrado dele. Ok, esse é o passo 1, tá bom? Passo 2, você vai olhar, aqui ó, você vai olhar, ó,
o seu nome digitado e o nome cifrado. E vai, com base nisso aqui, na explicação da cifra de César, você vai dizer como que funciona a cifra de César. Olhando como é que funciona a cifra, você precisa dizer qual foi a chave que foi utilizada para cifrar o seu nome. Ok? Como é que você faz isso? Legal, você sabe, ó, para cifrar ele jogou tantas posições para frente. Ah, então a chave é essa. Então você vai dizer como é que é, qual que é a chave que ele usou para cifrar, entendeu? Então você precisa explicar como encontrou a chave analisando o texto original e o texto cifrado. Não basta, pessoal, vocês virem aqui, alguns colegas fizeram isso. Pessoal, aí é forçação de barra. Dá um System Out Print Line na chave. Assim, eu achei a chave porque eu dei um System Out Print Line aqui embaixo e ele mostrou para mim a chave. Aí vocês estão hackeando o algoritmo. Não é isso que eu quero. Eu descobri a chave porque eu coloquei um debug aqui, ó. E aí, quando ele parou nessa linha, aqui, ó, quando ele chegou nessa linha aqui, eu vi o que estava na variável chave. Não vale, pessoal. O que eu quero é que vocês olhem, se você estiver olhando só para essas duas frases aqui, como é que você chegou na chave? Como é que você descobriu qual que é a chave? Ok? E o terceiro passo, você vai executar o algoritmo de descriptografia. Vocês vão informar o nome criptografado, ou seja, isso aqui. Vocês vão informar a chave no caso do colega, ele falou aqui que era -4, né? Olha só, ele formou o texto, a chave e ó, ele recuperou o nome dele. Perfeito, é isso que eu quero que vocês façam, tá joia? Vocês podem ver o que o colega fez. Ok? Mas, por favor, não copiem a resposta do colega. Eu quero que vocês tentem entender o processo. Como é que foi feita essa criptografia e descriptografia. Tá bom? Então, esse é o objetivo do fórum, essa primeira atividade. Eu vou vou colocar a figurinha aqui que ficou faltando. Deixa eu pegar ela aqui, inclusive. Deixa eu ver aqui. Aulas da Católica. Vou até mostrar para vocês qual que é essa nossa figurinha que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui, programação orientada a objetos, atividades avaliativas. A figurinha que está faltando é essa aqui, ok? Olha só. O A com a chave 3, ó. Com a chave 3, ó, o A vira D, o B vira E, o C vira F e por aí vai. Eu vou colocar essa figurinha aqui, tá bom? Então, essa é a atividade da unidade 1, ok? Então, tá. Feito isso, pessoal, a gente conclui a unidade 1. Unidade 2. Unidade 2, nós temos também mais 2 aulas e nós já começamos a preparar para entrar na orientação a objetos. Então, aqui, pessoal, ele começa a focar nos métodos, né? O que são métodos? Métodos, trazendo lá de programação estruturada, são funções, tá joia? Então, aqui ele já começa a dizer como construir funções. Um exemplo que vocês já estão usando, a função main, tá? Então, olha só, aí ele cria aqui um método chamado somar, né? Então, eu posso chamar essa função, entre aspas, e em orientação a objetos a gente começa a chamar as funções de métodos, ok? Então, a gente chama esse método para somar dois valores. Então, um método, ele geralmente tem um nome, eu defino o tipo de retorno dele, o que ele vai retornar, ele recebe dados e ele retorna alguma coisa, tá bom? Então, isso é um método. Bom, então aqui ele vai falando, ele dá alguns exemplos. Vamos seguir aqui. Olha só, aí aqui ele já está, aí ele já começa a falar de classes, aí já uma coisa importante, ele já está definindo a primeira classe aqui, e o que é importante que vocês terem é o conceito de que uma classe, pessoal, ela representa um tipo de dados, ok? Da mesma forma que você pode declarar uma variável do tipo int, ok?
porque int é um tipo de dados, você pode declarar uma variável do tipo aluno, porque aluno é uma classe, tá bom? Mas olha só, um objeto do tipo aluno, ou seja, uma variável que você constrói a partir da classe aluno, ele tem 3 dados aqui dentro, nome, matrícula e situação. Então, você pode referenciar, ó, você define uma variável do tipo aluno, aí você pode referenciar a matrícula, que é uma variável que está lá dentro, a situação. Então, você pode ver a classe como um agrupador de variáveis. Então, pensa, você pegou 3 variáveis e deixou elas aqui juntinhas, tá joia? Para tratar elas juntinhas. Falando de uma forma assim bem simples, uma classe é isso. Você agrupa ali, ó, várias variáveis aqui dentro para você poder tratar elas a partir de uma referência comum, no caso essa variável A1. Ó. Aí eu estou referenciando a variável nome, matrícula e situação. Ok? Então aqui ele não entrou ainda na orientação a objetos, ele só está introduzindo a classe como um tipo de dados. Tá? Ok, então esse é o assunto da primeira aula. Né, que ele fala um pouco, fala sobre os métodos, ele começa a falar sobre as classes, e aqui ele já começa a falar um pouco mais sobre as classes, entrando na orientação a objetos, ó, criando objetos. Objetos são coisas que você cria a partir de classes, ok? Então, olha só, não basta você declarar uma variável do tipo aluno. Essa variável, ela pode referenciar um objeto do tipo aluno. Mas para criar esse objeto, você tem que chamar new. Então, new aluno, ok? Então, aqui ele já começa a falar essa parte da orientação a objetos. Relacionamento do ter, né? Então, você tem aqui, olha só, eu tenho uma turma, ó, eu estou definindo uma classe turma que ela tem o quê? Ela tem essas variáveis aqui. Uma turma, ela tem um código, tem um professor. Essa turma pode ser laboratório ou não e tem vários alunos. Repare quando eu falo que tem um professor, eu estou declarando uma variável do tipo professor. Agora, o que é um professor? Tem uma classe que define um professor. Ora, um professor ele tem nome, matrícula e salário, ok? Então tem 3 variáveis dentro dele. É um conceito, pessoal, que você já conhece da vida real, ok? Então pensem nisso. O que uma turma tem? Uma turma tem um código, o código é uma string, ok? Tem um professor. Ora, o professor tem vários dados ali que definem um professor, ok? E a turma tem vários alunos. O que são vários alunos? É um array, um vetor de alunos. Agora, que dados que tem cada aluno? Aí a gente tem que olhar na classe aluno, nome, matrícula, nota 1. Ok? Então aqui ele já está entrando na ideia da orientação a objetos e definindo várias classes, classes que são definidas a partir de outras classes, né? Ele está falando de alguns princípios da orientação a objetos, como a abstração, que significa eu vou colocar numa classe apenas aquilo que interessa no meu programa, do que eu estou analisando. Tá bom? Vamos ver. Interagindo com objetos. Assim, ele fala um pouquinho da classe string, tá joia? A classe string, ela define vários métodos ali, como por exemplo, charete, onde você passa um valor inteiro e ele te retorna o caractere que está naquela posição, né? Ends with, para saber se, por exemplo, uma string termina com um determinado sufixo, né? Por exemplo, eu tenho esse texto aqui, linguagem de programação Java. Olha só, esse meu texto termina com Java? Vai ser true o resultado disso, ó, termina com Java, ok? Então você tem vários métodos aqui na classe string. Método importantíssimo em Java, pessoal. Você compara duas variáveis que tenham o tipo classe com equals e não com igual, tá bom, pessoal? Então, olha só, nome é Java, nome equals Java, vai ser falso, ok? Você não escreve assim, nome igual Java, você usa equals.
Sempre, tá, pessoal? Sempre. Olha que interessante. A classe string tem um método length, que já retorna o tamanho da string. Quantos caracteres eu tenho, ó. Então, se eu tenho aqui uma string chamada armazenando o texto Java, se eu chamar o método length, vai retornar o quê? 4, que são, a string tem 4 caracteres. Então, essa variável tamanho vai receber 4, que é o tamanho da string. Para saber se a sua string começa com um determinado texto, ó, para passar a string para maiúscula. Então, ó, se eu chamo aqui to uppercase, se a minha string nome está guardando Java assim, o resultado do to uppercase vai ser Java tudo maiúsculo, tá? To lowercase é o contrário, ele joga para minúsculo, ó. To lowercase disso aqui vai ser Java tudo em minúsculo, tá bom? Então aqui ele está apresentando para você uma classe, a classe string, para você ir acostumando com essa questão de uma classe. Tem alguns métodos que você pode chamar, tem alguns atributos. Classe ArrayList, interessantíssimo. ArrayList é um tipo de vetor que, digamos assim, ele é dinâmico, né? Você declara aqui um ArrayList e aí você chama o método add, você pode ir adicionando elementos desse ArrayList. Ele não tem um tamanho pré-definido, igual um array. Um array, um vetor, quando você está declarando ele, você tem que dizer, ó, o meu array tem 10 elementos. O ArrayList não. É uma lista. Você declara aqui e você vai dando add. Qual que é o tamanho dele? O tamanho dele vai depender de quantos itens você colocou. Tá joia? Isso aqui, essa classe, pessoal, é muito, muito usada na programação em Java, tá bom? Então fica a dica para vocês. Foco aqui, tá? Essa classe é extremamente importante. E aqui ele começa a falar um pouquinho também dos construtores. O que são construtores, pessoal? Construtores são métodos em uma classe que tem o mesmo nome da classe, não retornam nada, não tem tipo de retorno, ok? E tem uma particularidade. Deixa eu ver aqui. Opa, ele não deu nenhum exemplo de construtores? Ok. O construtor é o que você chama quando você chama new. Você está chamando o método construtor, que é o mesmo nome da classe, ok? Lá na minha aula, eu explico melhor esse conceito aqui. Então, isso aqui é a segunda aula da unidade 2, ok? É bastante coisa, tá? Mas aqui nós já entramos na orientação a objetos. Agora vejam, a leitura complementar do nosso livro. Tem aqui o capítulo 4, para vocês lerem. O capítulo 5, que ele fala de métodos, escopo de variáveis. E, olha só, o capítulo 6 também, que ele fala de programação com arrays. Tá bom? 3 capítulos para vocês lerem. Em outros livros, lá no Core Java, é um capítulo só que aborda esse assunto. E no Detail também é um capítulo só, né? Lembram? Lá na unidade 1 eram vários capítulos. Agora esse assunto, ó, é um capítulo só nesses livros aqui. Tá bom? Mas leiam essas referências que eu coloquei aqui. Caso queiram aprofundar, pode pegar qualquer um desses dois aqui, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui na unidade 2, vocês vão encontrar também na Mediateca, tá? Tem a videoaula da professora Rosana e tem aqui a minha videoaula. Eu coloquei duas, tá? Tem uma que trata dos métodos estáticos e classes como variáveis compostas, ou seja, vamos usar classes só como agrupadoras de variáveis, ok? E tem uma outra aula que fala já de classes e objetos, já para vocês entrarem na questão da orientação a objetos. Então aqui os slides de cada uma dessas videoaulas, tá bom? Extremamente importante, pessoal, foco nas minhas aulas aqui, ó. Por exemplo, classes e objetos, assistam esse meu vídeo, tá bom? Ó, essa aula tem 1h16, mas aqui vocês vão encontrar tudo sobre esse assunto aqui, tá? Associado à nossa aula. Bom, além disso, tem algumas videoaulas aqui com a resolução dos exercícios da aula 3
e da aula 4. Então, eu sigo sempre esse padrão, tá? Resolução das atividades da aula 4, também, por exemplo, você tem aqui um PDF com os exercícios. Então, como na aula anterior, eu recomendo que vocês imprimam isso, estudem o código. Essa é a minha solução, tá, pessoal? Mas olha só, programação, quanto mais código você lê, quanto mais código você observar e entender, mais você vai ganhar experiência, tá bom? Então, estão aqui algumas aulas aqui, tá? E temos aqui atividade prática da unidade 2. A atividade prática aqui, ela é o quê? São as QMS. É um questionário com 10 questões, tá? Um ponto importante aqui que eu queria mostrar para vocês, eu já falei isso na aula introdutória da disciplina, tá? É a questão da nossa trilha. Vamos lá, trilhas da graduação. Quando que eu tenho que finalizar as atividades? Preciso correr? Não precisa. Olha só, pela nossa trilha, ó, abril, vocês vão ver que as atividades da unidade 1 e 3, ou seja, o fórum da unidade 1, atividade, o trabalho da unidade 3, vocês podem fazer até 20 de abril. Mas, pessoal, não deixem para essa data aqui, ok? Unidade 1, já tentem fazer, para vocês tirar um pouquinho dessa pressão aí das costas de vocês. Se vocês já estão seguindo o fluxo da disciplina, nessa semana a gente está estudando a unidade 4, né? Vocês já conseguem fazer a atividade da unidade 1. Muitos colegas já fizeram. Tentem fazer, tá bom? Vamos fechar isso aqui para vocês já terem isso aqui. Aí vocês se concentram no trabalho da unidade 3. Lembrando, tem até dia 20. As QMS, pessoal, da unidade 2 e 4, vocês têm até dia 27 de abril. Então, qual é a minha dica aqui? Vocês têm 3 tentativas para essas QMS, tá bom? A minha dica a minha recomendação, queima uma tentativa, depois que você terminar de estudar as unidades, ok? E para você ver as questões, para você ver aonde você precisa estudar mais, ok? Aí, depois que você estudar mais um pouquinho, você já sabe o que você precisa estudar, onde você precisa concentrar mais seus estudos, faz a segunda tentativa, ok? Da QMR. E aí, por fim, aperto dessa data, porque na semana que vem, da outra semana já faz a prova, ok? Aí você faz a terceira tentativa, que é aquela assim, já estudei o conteúdo, então agora vamos lá. Vou agora gabaritar essas QMEs aqui, porque eu já estudei para a prova, já estou sabendo, e aí você queima a terceira tentativa, ok? Então essa é a minha dica para vocês. Bom, pessoal, vou abrir então agora, isso é o que eu tinha para falar com vocês da unidade 1 e 2. Eu vou agora abrir para vocês então 5 minutinhos para dúvidas, perguntas que vocês tiverem, né? A gente não pode estender muito o horário, porque eu tenho também uma outra conferência com a próxima turma, agora às 9 horas, né? Estamos agora 20 horas e 53 minutos. Então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Sobre o conteúdo, sobre avaliação? No momento agora, não. Não? Ok. De qualquer maneira, essa aula está gravada para vocês assistirem. Os colegas que não puderam participar poderem assistir depois. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem me mandar uma mensagem, ok? Opa, alô, tá me escutando? Manda uma mensagem ali pelo site, pelo AVA, manda por e-mail. E-mail, tô o tempo todo olhando, respondo rápido, tá bom? Não fique com a dúvida, manda lá. Alisson, você quer fazer alguma pergunta? Opa, tenho sim, boa noite, tudo certo? Boa noite, Alisson, tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida sobre os questionários, porque eu fiz lá os questionários, Sim. só que no final ele não mostra as questões que eu errei, então eu não sei exatamente qual questão eu errei. Mas por quê? Porque você tem ideia, 3 tentativas. Porque senão você olha e na segunda tentativa você já gabaritava, né? Que a questão é que aí eu não sei se exatamente eu errei a mesma questão ou errei outra questão, entendeu?
Sim, olha só, você pode entrar aqui, atividades, ok? Questionários. E aí, você tem aqui, deixa eu ver, para a unidade 2. Se você clicar aqui, eu acho que você consegue ver o que você respondeu. Uhum. Não tenho certeza, você consegue ver o que você respondeu. E aí você consegue, pelo menos, né, ter uma base aí para segunda tentativa. Tá Beleza. bom? Então, dá uma conferida lá. Eu acho que realmente as respostas, ele só vai abrir para você depois que você fizer as 3 tentativas. Eu vou falar assim, agora você já tentou tudo, agora você pode ver o que você errou. Tá. Né? Outra dúvida que eu tenho é, um método pode ser considerado a mesma coisa que uma função? Sim. Na orientação a objetos, a gente chama uma função de método. A diferença é que lá em programação estruturada, a gente viu que a gente tinha uma função e a função ela fazia parte do seu código. Ela podia estar em qualquer lugar. Um Entendi. método, agora guarda essa frase. Um método é uma função que ela é definida dentro de uma classe. Ok? Entendi. Então, por isso que a gente chama de método. Mas se a gente olhar os termos lá da programação estruturada, você pode dizer um método é uma função, mas é uma função declarada dentro de uma classe, ok? E por estar declarada dentro de uma classe, a gente chama de método. Isso é a terminologia da orientação a objetos. Certo. Ok? Certinho. Maravilha. Alguma outra pergunta, pessoal? Dúvida? Não, tranquilo. Ok. Pessoal, então eu vou encerrar nossa aula por aqui. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Essa aula vai ficar gravada para os colegas que não puderam participar, para poder assistir depois. E na semana que vem a gente vai ter uma outra aula, agora para falar da unidade 3 e 4. Ok? Então, bons estudos, Ok. pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Certo. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Ok, boa noite, professor.